tudo bem? Sou professora Keila, professora de História, e voltei para a gente continuar discutindo aí os nossos assuntos da nossa disciplina. Hoje a gente vai adentrar no século XX, né? Esse século de incertezas, esse século aí que é conhecido como breve século XX. Mas por que esse século XX é tão discutido, né? No século XX nós tivemos muitas mortes, mais ou menos 187 milhões de pessoas morreram por decisões humanas, de acordo com o Besbal, né? Então, é um século assim bem das guerras, dos conflitos, das mortes, das incertezas. E hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, esse conflito que acontece de 1914 a 1918. Inicialmente, eu gostaria que vocês atentassem para essa imagem. Essa imagem, ela é uma obra, né, conhecida como Flanders. Ela ilustra, na verdade, uma paisagem desolada com umas trincheiras cobertas de corpos. Essa imagem, ela foi feita por um pintor chamado Otto Dies, né? Ele era alemão, expressionista, e ele deixou os seus estudos para servir na Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, ele sofreu muitos ferimentos, então ele voltou da guerra assim, muito impressionado. Na verdade, a guerra, ela impressionou muitas pessoas, né? Então ele começou a pintar pinturas assim que na verdade, remetesse para que aquelas atrocidades não mais acontecessem. Os antecedentes da guerra, a gente tem aí o início do século XX, né? Nesse contexto a gente tem algumas rivalidades nacionais, né? O nacionalismo mais extremo, a gente tem disputas econômicas aí por conta do imperialismo. Lembra do imperialismo, onde as potências europeias elas disputavam esses territórios africano, asiático, né? E também a gente tem os ressentimentos políticos por guerras perdidas, por territórios entregues. Então a gente tem aí essas questões que enfervescem essa antecedência. A gente tem essas disputas imperialistas, como a gente viu, né? No início do século XX, essa disputa econômica envolvia, então, muitos interesses dos europeus, principalmente aí os ingleses e os alemães. A gente tem esses movimentos nacionalistas, como o panslavismo, aí, que falava da unificação do povo eslavo, tendo como liderança o povo russo, o pan-germanismo também dessa unificação alemã, dessas pessoas que eram germanas, mas não estavam aí integradas, né, a esse império alemão, e o revanchismo francês por conta de algumas derrotas. Então a gente tem esses movimentos nacionalistas, onde essas pessoas elas vão ficar impregnadas, né, de uma coisa bem assim, radical. Dentro desse contexto, a gente tem alguns momentos críticos. O que seriam esses momentos críticos? A gente tem a disputa pelo território do Marrocos em 1905 a 1911 entre a França e a Alemanha, uma disputa, né? Depois nessa disputa ela tem intervenção internacional, mas mesmo assim a gente tem ainda aquele sentimento de revanchismo, né? A Península Balcânica, aí, sudoeste da França, que fala sobre a anexação da Sérvia, né? Com relação também disputando aí com o Império Austro-Húngaro. Então essas questões elas vão sempre ficar assim naquele limiar de que pudesse acontecer alguma coisa. Dentro desse contexto, as nações elas começam a formar alianças, né? Para se preparar, elas começam a se armar, elas começam a fazer acordos para que se acontecesse um conflito, aquele país acordado, né, com que eles firmaram esse acordo, eles iriam entrar juntamente com eles no conflito. E é o período conhecido como paz armada. Temos uma paz, mas as nações elas estão se armando, né? Elas estão preparadas caso aconteça alguma coisa. Dentro desse sentido aí, nós temos essas alianças formadas, firmadas. Por um lado, a gente tem a Tríplice Aliança, que a gente tem aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, que aí nós vamos ter a Inglaterra, a França e a Rússia. Claro que nós temos outras nações também aí nessas alianças, tá? Essas são as principais. E é bom nós ressaltarmos que algumas mudanças acontecem também, como a Itália, né? Que ela sai da aliança e vai para a Tríplice Entente. Então, nesse processo aí, essas alianças, elas mudam aí conforme alguns acordos. A gente tem, para que aconteça essa grande guerra, porque a Primeira Guerra Mundial é conhecida como Grande Guerra? Porque até a Primeira Guerra Mundial, o mundo não tinha visto nenhum confronto bélico onde várias nações elas se envolveram ao mesmo tempo. Elas tomaram partido. Então é a Grande Guerra, porque antes dela não existia outra. Só que depois da Grande Guerra a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Por isso que agora ela passa a ser a Primeira Guerra, porque a gente tem aí uma guerra também muito maior, né?
Para que aconteça a Primeira Guerra, nós temos o estopim, né? Que é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que ele é herdeiro do trono austro-húngaro. Ele foi assassinado por um movimento nacionalista que tinha o apoio da Sérvia. Então, a partir daí, como as nações já estavam se armando, a gente vai ter uma sucessão de acontecimentos, né? Claro que, então, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, a Rússia ela vai declarar apoio à Sérvia, então a Alemanha ela já vai entrando, declarando apoio, né, à Áustria-Hungria, e assim a gente vai indo naquela questão e os países vão declarando guerras aos outros até que, de fato, aí a gente tem a Primeira Guerra declarada, né? O que cabe ressaltar desse período é que esse sentimento de nacionalismo que as pessoas tinham, ele era muito forte, a ponto que a declaração da guerra, ela foi anunciada e celebrada pela multidão, assim, com muito ânimo nessas praças, nos centros públicos. Aí no slide vocês podem ver a população que celebra em Berlim a declaração da guerra, né? Então a população, ela comemorava, celebrava o fato da nação estar entrando na guerra, né? Mas no final não vai ter tanta comemoração assim. Mas vamos seguir aqui. A Primeira Guerra Mundial, ela tem 3 fases. A primeira fase é de 1914 a 1915 e ela é marcada pela intensa movimentação das forças beligerantes, né? Da intensa movimentação. A Alemanha se movimenta, a Inglaterra se movimenta, então a gente vai ter uma grande movimentação dessas forças. Na segunda fase, que é de 1915 a 1917, a gente tem agora uma estagnação. Essa intensa movimentação de tropas da fase anterior, ela vai sendo substituída por uma guerra de trincheiras e desgastes. Aqui está a fase mais assim degradante da Primeira Guerra Mundial, porque os soldados, eles ficavam nessas trincheiras por dias, meses, né, anos, e aí eles ficavam sem comida, sem alimentação que foi acabando, na chuva, na lama, e as trincheiras, elas não avançavam, né, elas ficavam estagnadas. Tanto que dos relatos da Primeira Guerra Mundial, a gente tem muito relato, carta dos soldados, que preferiam que os inimigos entrassem lá e aprisionassem eles, que a guerra terminasse, do que viver naquele inferno. Então, essa é a fase das trincheiras, né? Uma fase bem cruel. Na terceira fase, a gente tem de 1917 a 1918, como caracterizada aí como a saída e entrada de outros países. E é interessante aí porque a gente tem a entrada de um país em 1917 bem importante, que é os Estados Unidos, e a saída da Rússia por conta da Revolução Russa que acontece nesse ano, também o acordo que a Rússia faz com a Alemanha. E a entrada dos Estados Unidos aqui faz toda a diferença. Por quê? A Europa, ela está bem devastada, né? Grande destruição. Dentro desse cenário da guerra, a gente tem as novas armas, né? Que até então não eram usadas, os tanques blindados, as metralhadoras, lança-chamas, projéteis. Além disso, a gente tem pela primeira vez o uso do avião, do submarino, né? Para derrotar os navios inimigos. Então, a Europa ela acaba gastando muito aí para manter essa guerra. Alguns historiadores, eles estimam que a guerra tenha provocado um total de 10 milhões de mortes, né? E 30 milhões de feridos. É um saldo muito grande. E dentro desse conflito, né, a gente tem aí esse apoio financeiro e material dos Estados Unidos, porque até então os Estados Unidos ele estava neutro, enquanto as nações elas guerreavam, os Estados Unidos ele estava aproveitando para crescer economicamente, porque toda a economia, toda a indústria desses países, ela foi investida, ela foi direcionada para os equipamentos bélicos, né? Então, os Estados Unidos eles começaram a exportar para a América Latina, para outras regiões que esses países tinham como mercados consumidores. Então, eles aproveitaram e foram crescendo economicamente, né? E aí, quando os Estados Unidos entra com poder militar, econômico, a vitória da Entente, então, é garantida, né? E aí, o governo alemão, ele assina um armistício de guerra, né, saindo de alguns territórios aí e garantindo aí algumas condições bastante desvantajosas para a Alemanha. Ele assina um armistício, né, de guerra porque não tinha mais condições de vencer, mas também ele traz para si, a Alemanha traz para si algumas condições.
Eu queria atentar aqui a questão das mulheres no mercado de trabalho industrial, porque enquanto os homens estão na guerra, as mulheres, agora que ficaram nesses países, elas começam a ter profissões, lugares no mercado que antes elas não tinham, como motoristas, porteiras, né? Essas atribuições que os homens tinham. Então, as mulheres, elas acabam tomando o mercado de trabalho. E é muito legal porque depois da Primeira Guerra, a gente tem aí as mulheres, elas foram para o mercado de trabalho e elas querem permanecer, né? Depois a gente vai ter aí o direito do voto das mulheres, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Como a Alemanha já está vencida, está rendida, a gente tem a Conferência de Paz de Versalhes, que foi uma conferência, né, a Conferência de Versalhes, né, onde a Alemanha ela foi culpada pela Primeira Guerra Mundial. E ela recebeu duras penas. Ela teve que restituir territórios, ceder territórios, entregar algumas questões, né, adquiridas, algumas questões dela. Ela teve que pagar a indenização e, principalmente, reduzir aí o seu exército, reduzir o seu poder militar. E o povo alemão era um povo bem militar. Isso mexeu muito com o ego deles, tanto que vai repercutir na Segunda Guerra Mundial. E a gente tem também a Liga das Nações, em 1919, né, que é uma liga que era criada a partir da Conferência de Versalhes, para que depois desse conflito nunca mais aconteça um conflito com proporções assim internacionais. A liga ela vem para gerir aí, alguns países participaram dessa liga, para que tenha uma entidade internacional que remedie aí os conflitos. Mas, claro que mesmo apesar da liga, alguns conflitos eles foram acontecendo. E para a gente terminar essa rápida discussão, a gente tem, como eu disse para vocês, a prosperidade dos Estados Unidos, né? Que aí os Estados Unidos, como eu disse, ele aproveita, né, a economia devastada dessas potências para se fortalecer. E depois da guerra, como os países estão devastados por fome, miséria, né? Muitas obras públicas destruídas para emprestar dinheiro. Então, a gente tem aí uma propaganda de uma vitrola que representa os anos 20, né? Os anos 20, esses anos felizes, né? O ano de prosperidade, a década de prosperidade e crescimento dos Estados Unidos. Para a gente terminar, o exercitando, né? Uma questão bem simplesinha, só para a gente fixar aí o conteúdo, que diz assim, ó, tá linkando com o nosso conteúdo da aula passada. O imperialismo contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que a. Difundiu as teorias socialistas. A gente viu sobre o socialismo? Acho que não, né? B. Acirrou as disputas territoriais. E C. Superou as crises econômicas. D. Multiplicou os conflitos religiosos. E E. Conteve os sentimentos xenófobos. Então, qual será a questão correta? Essa aqui está muito dada, né, pessoal? Claro que acirrou as disputas territoriais, né, que começou desde o imperialismo e teve como consequência aí a Primeira Guerra Mundial, ok? Só atentar para essa crescente economia dos Estados Unidos, né, que vai depois desembocar em outra questão que a gente vai ver na nossa próxima aula, ok? Então, esse é o nosso tema de hoje. Como sempre, se aproprie ainda mais da temática. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma para ter acesso a essa aula, a outras, né? E também a uma lista de atividades e exercícios. Até a próxima!